Mais fé no seu rádio. Eu ajudo a Canção Nova. Sabe por quê? Meu nome é Fabiana. A Canção Nova transformou a minha vida. Eu acompanho sempre os eventos da Canção Nova. Estou muito feliz. A Canção Nova evangeliza e transforma a vida das pessoas. Torne-se um sócio. Ligue 12 31 86 2600 ou acesse clube.cançãonova.com. Um abraço é sempre assim. Cabem 2, 3 e muito mais. Quando falamos de São Paulo, nesse abraço cabem milhares de pessoas. 21 de junho de 2015. Canção Nova abraça São Paulo. Vamos, gente, que vai começar a aula! Essa garotada tá com o futuro bem cuidado, viu? Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal. Acompanhe em nossa programação Construindo a Felicidade com o Padre Adriano Zandoná. Todas as segundas às 5 da tarde. Construindo a Felicidade. Construindo a Felicidade com o Padre Adriano Zandoná. América. 11h59. A vida consagrada diz respeito a toda a igreja. Diz respeito a toda a igreja. Não é uma realidade isolada, mas está colocada no próprio coração da igreja. Colabora para que as pessoas descubram a alegria da mensagem cristã. Que o nosso coração se preencha deste amor de Deus. Esse amor que quer realizar obras de misericórdia em nossa vida. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde, hoje com a nossa convidada, já habituê do programa, né? Temos a doutora Daniela Seixas aqui conosco para sempre uma pauta interessante. Já fizemos várias pautas, né? A última que fizemos foi sobre o colesterol, né? Então, novamente, eu convidei a doutora Daniela Seixas para estar conosco para falar de um tema também muito interessante e que eu tenho recebido muitas perguntas a respeito, inclusive em consultório, para nós falarmos sobre fertilidade. Então é para isso que hoje o programa Mais Saúde estará com você até às 17 horas. Eu sou a doutora Gisela Savioli e estou aqui, nutricionista clínica funcional, para falar daquilo que eu mais amo, que é nutrição e saúde. Bom, Daniela, muito prazer novamente de recebê-la. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite de novo. Pois é. Doutora Daniela, que é nutricionista graduada pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado e, com licença, doutorado em Bioquímica pelo Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular de lá da Federal do Paraná. É docente do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Esportiva Funcional também, lá da VP, Consultoria Nutricional da Divisão de Ensino e Pesquisa. Pois é, Dani, tanta coisa para falar sobre esse tema, né? Fertilidade. O que você trouxe para os nossos ouvintes do Mais Saúde? Bom, antes da gente começar a falar, a gente vai falar um pouquinho mais da relação da nutrição com a fertilidade, ou seja, quais alimentos, né, que a gente tem que tirar da dieta para tentar aumentar as chances de fertilidade e quais que a gente deve colocar. Mas antes disso, só alguns números que eu trouxe em relação aos casais que têm problema de fertilidade, né? O que se considera como problema? Quando após 1 ou 2 anos de tentativa, né, sem usar nenhum tipo de método anticoncepcional, o casal não consegue engravidar. E aí os números mostram que 30% dos casos o problema está na mulher
Então ela tem endometriose, ou síndrome de ovários policísticos, ou ciclos anovulatórios, e por isso não consegue engravidar. 30% dos casos o problema está no homem. Então ele não tem produção de espermatozoides, ou ele tem uma produção insuficiente, ou ainda esses espermatozoides não são viáveis, né? Eles não têm mobilidade, né? Ou não têm uma morfologia correta. E ainda 30% dos casos é um somatório, o problema está tanto no homem quanto na mulher. Então algum problema que a mulher tem, mais algum problema da produção de espermatozoides no óvulo, ainda os casais não são compatíveis, né? E 10% se chama idiopático. Idiopático é porque não tem uma causa conhecida. Então não tem nenhum problema aparente, mas mesmo assim o casal não consegue engravidar. Então, esse é o programa Mais Saúde de hoje. Você tem dúvidas? Você gostaria de fazer perguntas? Então, liga pra gente, pode mandar um e-mail, america@cançãonova.com, ou você pode usar o seu celular, que esse é um método assim tão mais fácil, principalmente você fora de São Paulo, né? Você pode estar passando aqui um SMS, como digitando CNSP, dá um espaço, faz a sua pergunta, não esquece de dizer da onde você está falando e qual o seu nome, e manda aqui para 49.400 e estamos aqui à sua disposição. Engraçado, né, Daniel? Um tempo atrás, achava que sempre o problema era da mulher, né? Mas não é bem assim, né? Não. Então, 30% mulher, 30% o homem, quer dizer, empatou, sim, mais 30% os dois juntos. Exatamente. Quer dizer, tá empatado isso, né? Sim. Uhum. Então, né? Então, e aí, Dani? Tá quais bom. São os alimentos? Então, o que tem, não existem, infelizmente, muitas pesquisas ainda relacionando alimentação e fertilidade, mas tem uma pesquisa bem grande que foi feita com um N bastante significativo de indivíduos. É esse N? Ele é o número de indivíduos, né, que está envolvido no estudo. Então, eles tentaram correlacionar a ingestão de determinados alimentos com a taxa de fertilidade. E quais conclusões eles chegaram, né? Principalmente em relação à fertilidade da mulher, né? De novo, isso são conclusões baseadas no estudo, mas não é 100% comprovado, né? O que eles mostraram? Que a cafeína, por exemplo, ela pode ter um impacto negativo na fertilidade quando esse consumo é exagerado. Então existe uma dose até a qual esse consumo é seguro, que é em torno de 200 miligramas de cafeína por dia. Isso dá quanto, Dani? Isso dá, depende se é o café coado ou expresso, mas seria de 1 a 2 xícaras do café expresso ou de 3 a 4 do café coado. Isso considerando só café. Uhum. Mas a gente tem vários outros alimentos que têm cafeína, como os refrigerantes tipo cola, o chocolate também. Essa dose é a dose de cafeína ao dia, né? Perfeito. A dose total. Então o consumo exagerado de cafeína não é interessante. Os adoçantes, principalmente o aspartame, eles colocaram como não sendo bom para a mulher que quer engravidar. Porque aparentemente ele aumenta um pouquinho os níveis de prolactina e muitas vezes a mulher que tem prolactina alta tem problema de fertilidade, né? E mais relacionado à dieta, os alimentos que são considerados carboidratos mais refinados, de alto índice glicêmico, que são o pão branco, o arroz branco, o açúcar de mesa, eles também estão mais relacionados à infertilidade. Ou seja, o ideal seria trocar esses alimentos refinados, né, carboidratos refinados, por carboidratos integrais, que são aqueles que têm mais fibra e têm um índice glicêmico menor, né? Outro que a gente sempre fala no programa, e aí ele sempre entra, ele só muda o motivo pelo qual ele não é bom, é o famoso leite, né? Leite então, derivados, novo, o né? leite e os derivados. E o problema aí parece ser a galactose. O consumo excessivo de galactose, alguns trabalhos mostram que está relacionado também com infertilidade feminina. Aí já não entra mais aquele problema do leite ser alergênico, porque aí não é a parte proteica, não, é a parte do carboidrato do leite. Exatamente, é o carboidrato do leite. E engraçado que tem um estudo que eles falaram o seguinte, que o consumo do leite integral não tinha tanto efeito na fertilidade e que o que era mais prejudicial era o leite desnatado. Exato. E é engraçado que é justamente o contrário do que a gente recomenda, né? Porque a gente, ou pelo menos na nutrição clássica, a gente sempre fala, troca o leite integral pelo desnatado, mas pelo menos esse estudo em relação à fertilidade colocou o leite desnatado como não sendo
interessante, né? Sabe que a gente podia fazer um programa, porque sabe que é muito controverso entre nós profissionais da área da saúde esse detalhe do leite, né? Sim. Então eu brinquei e falei o seguinte, a gente podia fazer um programa assim, colocando por item, porque olha, agora você está falando de algo totalmente novo, quer dizer, é outro segmento, nós estamos falando de fertilidade e não estamos abordando a proteína do leite. Exatamente. E mesmo assim, olha o leite aí, né? Ele sempre entra no programa, né? No colesterol ele entrou, agora ele entrou de volta, né? Sempre por motivos entra diferentes. para ser retirado, né? Exatamente. E aí também, outra coisa interessante são alguns poluentes, né? Alguns contaminantes ambientais, como as dioxinas, né? E isso parece que interfere também, porque eles podem se ligar a receptores de hormônios e aí interferir toda a questão hormonal. Isso tanto na mulher como no homem, né? Eu queria muito fazer um programa, Dani, sobre xenobióticos, Sim. que são os famosos disruptores endócrinos. Exatamente. Né? Porque, na realidade, todo esse xenobiótico que o pessoal do Mais Saúde já tanto ouviu falar, tudo aquilo que não nos pertence, entre aspas, né? Sim. Que é químico, que acaba entrando no nosso organismo, e que 98% são na forma de gordura, a conformação espacial, né? Eles se concentram mais nos alimentos gordurosos, né? Então, por exemplo, na própria obesidade tem essa questão das dioxinas serem ativadores de PPAR, que é um ligante que vai aumentar o número de adipócitos que a gente tem. E na questão da fertilidade também entram de novo as dioxinas como disruptores endócrinos, ou seja, prejudicam a sinalização normal por hormônios, né? Exato. E como eles se concentram mais em alimentos gordurosos, é interessante evitar esses tipos de alimentos, que são as carnes gordurosas, então aquela gordura branca que fica em volta das carnes, o queijo, que tem muita gordura saturada também, o próprio leite, que também tem muita gordura saturada, pelo contaminante em si. Porque são os animais, né, que acabam transmitindo também essa dioxina que fica estocada no tecido gorduroso deles, né? É bem isso. Então, na verdade, o alimento que eles comem está contaminado pelo próprio uso dos agrotóxicos, né? Só que nas plantas isso não se concentra tanto porque ele tem mais afinidade por tecido lipídico. Como as plantas, a grama, enfim, não tem uma quantidade significativa de gordura, ele acaba acumulando mais no tecido adiposo dos animais. Então eles vão comendo um pouquinho, vão acumulando, a gente pega uma carga muito maior no final. Por isso que eu peço para o meu paciente, sempre quando está naquela primeira fase que a gente chama de detoxificação, né? Ou pelo menos tentando reequilibrar o organismo, eu peço para consumir a menor quantidade possível de proteína de origem animal. Porque vai lá saber onde aquele bichinho pastou, que vacinas tomou, que hormônios, né, colocaram. Então, Sim. é realmente... E uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes é que na parte de aves e ovos, se possível, consumam aqueles da marca Corim ou então os famosos, né, ovos caipira, né? Tomando cuidado de onde é que essa galinha também ficou ciscando, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que tomar cuidado. Sim. Corim, que já esteve aqui conosco e que eu sempre falo. A indústria alimentícia é complicada? Sim, mas quem faz as coisas corretamente, a gente tem mais aqui estar divulgando. E eu sempre divulgo, não sei por esse Brasil afora como é que está o acesso, mas nos grandes supermercados, nas redes, vocês encontram com facilidade. É um frango mais caro, sim, mas é muito mais saboroso. E o ovo você pode consumir assim de olhos fechados. Eu acho que o que a gente gasta com alimentação é um investimento, né? Você gasta um pouquinho mais no supermercado e bastante menos na farmácia, né? Então... E outra coisa que eu estou recomendando agora também, quando você for ao supermercado, evite o miolo do supermercado, o centro, vai pelas bandas. Porque aí você pega as frutas, os legumes, aí você está na peixaria e tal, aí você sai pela água, né? E o que você economizar de produto de limpeza desnecessário, que só tem cheiro, e cheiro também é um xenobiótico... Sim. Você pode estar comprando o seu belo azeite de oliva extra virgem, né, Dani? Sim. E favorecendo a alimentação, como você falou. Não, sem Então, nós dúvida temos, alguma. vamos dar uma recapitulada. Então, você falou em primeiro lugar a cafeína. Sim, Cuidado com consumo excessivo. excesso. Exatamente. Então, até 4 cafezinhos coados ou 2 expressos. Lembrando que não tem cafeína só no café. Exatamente. A cafeína do chá verde, podemos considerá-la também, Dani? Doutora, o chá verde tem cafeína, só que as quantidades são muito menores que do café. Então, seria considerável se a pessoa toma muito chá, por exemplo, se ela toma chá o dia inteiro. Tá. Né? Nesse estudo, inclusive, o consumo de chá,
ele teve associado uma fertilidade maior. Opa! Né? Então, o que os pesquisadores colocaram como uma possível explicação é que o chá ele é muito rico em antioxidantes. E a gente sabe que o estresse oxidativo é um grande vilão tanto na infertilidade feminina como masculina. Por isso a vitamina E, que é considerada a vitamina da fertilidade, ela é um antioxidante, né? Inclusive ratas, né, que são alimentadas sem vitamina E, elas se tornam inférteis. Né? Olha só. Então a vitamina E, isso é clássico, já é essencial para a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Né? Mas isso a gente fala um pouquinho mais quando for falar do que tem que pôr na dieta. A né? gente vai falar e vamos dar os nomes, né? O que tem que comer e o que não tem que estar comendo. Então, cafeína, nós já falamos. Você falou do leite por causa de uma parte do carboidrato desse leite, né? Que é a galactose. Você falou, sim, o chocolate por conta da cafeína, né? O que mais, Dani? A gordura trans. Bom. E ela também entra em todos os programas de novo, né? Que é aquela gordura que está presente nos produtos industrializados, produtos de panificação, né? O croissant, aquelas bolachas recheadas. Né? Exatamente. Então a gordura trans também entra como um grande vilão. Né? E não se iludir, né, Daniela, que não é porque não está escrito que não contém, que não tem mesmo, né? Exatamente. Porque a Anvisa, ela permite que você diga não contém se você tem menos de 0,2 gramas na porção. Por porção. Exatamente. Quem come 2 biscoitinhos recheados só? E além disso, o seguro de consumo de gordura trans é 0, né? Então, mesmo 0 alguma coisa já seria prejudicial pra gente. Exatamente. E a gente acaba consumindo muito mais, né? Gordura saturada também? Também, exatamente. Tanto a gordura trans como a gordura saturada. E ainda em relação à composição da dieta, aparentemente a dieta tem que ter um pouquinho mais de gordura, mas a gordura que a gente chama de gordura boa, que é aquela gordura mono e poliinsaturada, e menos da gordura que a gente chama de ruim, que seria a gordura saturada e a gordura trans. Né? E ainda pensando em infertilidade da mulher, se ela tiver síndrome de ovários policísticos, que é um fator que também prejudica a fertilidade, ela deve evitar o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico, porque ela já tem uma insulina aumentada e isso vai prejudicar a síndrome de ovários policísticos, ou seja, quanto menos carboidrato, de novo, o pão branco, o arroz branco, o açúcar de mesa ela consumir, melhor. Então ela deve priorizar mais as gorduras, tanto mono como poliinsaturada, que são as vegetais, e tirar esse tipo de carboidrato da dieta, ou pelo menos diminuir bastante. Porque, Daniela, na realidade, quem come muito carboidrato, como é que é o estoque desse carboidrato no nosso organismo? Não existe na forma de carboidrato, ele vai ser transformado em gordura, né? A gente tem um estoque muito pequeno, que é mais na forma de glicogênio, né, nos músculos e no fígado, mas tudo que é excedente vai ser estocado como gordura, porque a quantidade que a gente precisa para glicogênio é baixa, né? Então é muito fácil a gente acabar acumulando os pneuzinhos a mais, né? Pois gente. E o detalhe, que tipo de gordura? Saturada, né? Exatamente. Então não adianta a gente não comer gordura saturada, se encher de carboidrato e depois vai virar o que no corpo da gente? Gordura saturada. O excesso de qualquer coisa vira gordura, na verdade. Exato. O organismo dá um jeito. Então se a gente come um excesso de carboidrato, um excesso de gordura, um excesso de proteína, né? Isso se transforma em gordura. Aquilo que a gente não queima, a gente guarda para depois, na forma de gordura, a maior parte, né? Então é interessante não consumir demais, nem carboidrato, nem gordura e também proteína, também não. Pois é. E existe outra coisa que eu achei interessante, que é uma informação que eu achei num livro sobre fertilidade, que fala que as ervilhas, né, contém uma substância que chama M-xilohidroquinona, que é um contraceptivo natural. Gente, que novidade! Eu acho que não é seguro consumir ervilhas como método contraceptivo. Com certeza. Talvez seria interessante não consumir muito para a mulher que quer engravidar, já que ela tem esse composto que tem essa atividade, né, de anticoncepção. Mas quanta surpresa, né? E tudo isso na alimentação. Mas a gente vai estar já falando também do que faz bem e principalmente o tipo de alimento que a gente pode estar colocando. Sem ser as ervilhas, mais alguma novidade? Olha, assim, não, eu acho que a gente já falou praticamente de tudo, né? Em relação à fertilidade da mulher, depois tem que falar do homem também, né? Pois é. Quando a gente fala do homem, estresse é complicado? Muito, né? Tanto para homem quanto para mulher, mas sem dúvida alguma. Porque o que é mais prejudicial no caso do homem que não tem produção adequada ou esses espermatozoides não estão viáveis? É o estresse oxidativo, né? Que acaba matando esses espermatozoides, eles não conseguem
ter a mobilidade que eles precisam para conseguir chegar no óvulo e que tenha a fecundação. O cigarro, o estresse físico ou emocional aumentam muito o estresse oxidativo. Então, o homem precisa ter um consumo adequado de antioxidantes para conseguir manter a viabilidade desses espermatozoides. Perfeito. E o estresse aumenta a quantidade de estresse oxidativo, então é extremamente prejudicial, né? Na mulher também, o estresse dificulta as chances de gravidez. Lembrando que o estresse consome zinco, né? E zinco é muito importante, né? É essencial. É essencial. O homem não constrói um espermatozoide sem zinco, né? Não, é impossível. Olha que interessante. Só que a Luana aqui de Minas, Minas Gerais presente aqui no programa Mais Saúde. Ela quer saber como é que a mulher sabe se ela é fértil ou não. Tem que fazer algum exame? Bom, tem vários exames, sim. Então, o mais simples seria ela tentar engravidar e ver, né? Se a partir de um determinado momento ela não conseguir, tem uma série de dosagens que ela tem que fazer. Então, por exemplo, tem que fazer dosagens hormonais, né? FSH, LH, progesterona, estrogênio. Ela tem que passar num ginecologista para ver se ela tem, por exemplo, endometriose, síndrome de ovários policísticos, porque tudo isso dificulta a fecundação. Então, se ela fizer esses exames e tudo der ok, provavelmente ela é fértil. Se ela tiver algum problema, como síndrome de ovário policístico, por exemplo, ela precisa fazer um tratamento para aumentar as chances de fertilidade dela. Perfeito. E tem aqui a Valéria de Pinheiros, né? Que está perguntando sobre os alimentos afrodisíacos. É verdade que aumentam a fertilidade, como ovo de codorna, amendoim? Na realidade, a gente sabe que ostra, né, Dani, é reconhecidamente afrodisíaco, mas sabemos também que ela é uma excepcional fonte de zinco, né? No fundo, esses alimentos têm o quê? Um nutriente envolvido, não é? Alguns sim. Por exemplo, o amendoim, ele é bastante rico em arginina, que é precursor do óxido nítrico, que faz vasodilatação. Então, para o homem, é interessante que ele tenha fontes de arginina, né? Interessantíssimo, né? Só que veja que ele não tenha herpes, né? Porque senão vai piorar bastante, né? A arginina, para quem tem herpes, é contraindicado. Então, o amendoim, por ele ser fonte de arginina, ele recebeu essa fama de afrodisíaco. As ostras, como a doutora Gisela falou, elas são fonte de zinco, sem a qual o homem não consegue produzir espermatozoides, né? Já o ovo de codorna, ele é muito mais lenda do que fato, né? Então, assim, não tem absolutamente nada científico comprovando de que ovo de codorna seja afrodisíaco. Então, as codornas, elas têm um desenvolvimento sexual muito rápido, elas têm uma produção de ovos extremamente grande, e talvez por isso, ou até pelo próprio formato do ovo de codorna, começaram a associar isso como sendo um alimento afrodisíaco. Ele é muito rico em nutrientes do complexo B, ferro, zinco, cálcio, então ele não deixa de ser um alimento bom. Ele é um alimento muito bom, mas assim, não tem nada específico nele que faça com que ele seja afrodisíaco. Tá vendo? Olha que pergunta interessante. A Samanta, daqui do Osasco, ela diz que ela e o marido são vegetarianos. E ela pergunta se eles precisam rever as regras alimentares na época de engravidar. Eu recomendaria que eles passassem, por exemplo, com uma consulta com o nutricionista, porque a gente sabe que o vegetarianismo é um hábito bastante saudável, se a pessoa fizer escolhas interessantes, porque às vezes a pessoa é vegetariana porque ela simplesmente não come carne, mas ela não necessariamente come os alimentos que ela deveria comer. Então, por exemplo, nas mulheres, a gente sabe que, pela própria questão da menstruação, e algumas têm um fluxo bastante intenso, é comum a deficiência de ferro. Nas mulheres vegetarianas é mais fácil que elas tenham deficiência de ferro e também de zinco, né? Que é essencial tanto para o homem quanto para a mulher. Então eu recomendo que a pessoa realmente passe no médico, no nutricionista, faça uma dosagem para ver como é que está a questão do ferro, o zinco, a própria vitamina D, que a gente não falou nela, mas é essencial para a fertilidade feminina, e a maior parte das pessoas, não só vegetarianos, mas a população em geral, está muito deficiente de vitamina D. Então eu recomendo que seja feita uma análise, avaliação bioquímica mesmo, desses micronutrientes, para adequar via dieta, ou às vezes até uma suplementação para melhorar as chances de fertilidade, caso eles tenham algum problema. Perfeito. Bom, temos aqui um e-mail muito gostoso de ter recebido. Tá assim, boa noite. Então, olha só de onde que estão falando. Boa noite, doutora Gisela. Jesus lhe abençoe sempre. Que gostoso e instrutivo é escutar seus programas. Aqui na Espanha, já são 21 horas. Estou terminando de fazer o jantar e escutando o seu programa. Ainda não encontrei a solução para substituir a couve, porque lá ela não achou a couve.
né? Que a gente andou trocando uns e-mails, né? Sim. Mas, olha só, tem brócolis, tá? Tem couve-flor, tem repolho, que faz parte da família da couve, né, Dani? Sim. Que são as brássicas, né? Mas para fazer aquele suco gostoso que a gente recomenda da couve, ela não encontrou ainda a folha. Ela diz que é viciada em queijo, especialmente o queijo de cabra. E ela, no caso, diz que já faz tempo que não toma leite, até por um conselho médico, tá? E substituir o leite de vaca pelo leite de cabra. O que a senhora opina? Um abraço, Isaura. Isaura, obrigada, você é assim sempre presente quando pode aqui no Mais Saúde. Nós vamos entrar agora no nosso primeiro intervalo, mas, Daniela, seria interessante a gente poder falar um pouquinho também, né, sobre o leite de cabra. Deixa eu ver se dá tempo. Não, dá pra gente responder ainda. É que mudou o som da vinheta atrás, eu achei que fosse já a música. No caso dos leites que estão no mercado, qual o mais complicado e, entre aspas, o menos complicado? Em relação a alergias? Bom, a gente sabe que o mais alergênico é o de vaca, né? O de cabra, aparentemente, não é tão alergênico, mas, de novo, a gente tem que ver para quem. Isso. Porque a alergia é algo muito individual. Então, a gente estava até conversando hoje que existem alguns alimentos que não são nada alergênicos para uma pessoa e são completamente alergênicos para outra. Então, não dá para dizer, não, o leite de cabra não é problemático. Ele pode ser problemático para um e não ser para o outro. O mesmo acontece com outros, por exemplo, leite de soja não é bem um leite, né? Mas a gente poderia chamar de leite de soja. Para algumas pessoas ele é extremamente alergênico, fermenta, dá gases, e para outras não é tão problemático assim. Né? Então, realmente, não tem uma regra assim de um leite ser bom ou não para uma determinada pessoa. E, em geral, o de vaca é o mais alergênico e o de cabra é menos alergênico. Mas, de novo, em geral, teria que ver cada caso. A individualidade bioquímica. Sim. E o quanto é consumido também, né? Quanto mais consome, mais a chance da pessoa ter algum problema alérgico no futuro, né? Então, sempre é interessante rodiziar, ou seja, consumir um leite, mudar e não saturar o organismo sempre com o mesmo alimento. Pois é. Tem uma pergunta aqui que talvez encaixe também no nosso assunto de fertilidade, que a ouvinte que está querendo saber, a Rita aqui de São Paulo, sobre o gergelim. Você tem alguma informação? Sim, o gergelim é bastante rico em ômega 6, né? Que é um tipo de ácido graxo essencial. Essencial quer dizer que a gente precisa consumir porque o nosso organismo não produz, né? O gergelim também tem concentrações interessantes de cálcio e também um pouquinho de magnésio, ferro e assim por diante. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo, porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem bastante ômega 6. O que falta é o ômega 3, né? Que é aquele que está presente nos peixes, principalmente na linhaça. Perfeito. Bom, estamos agora realmente entrando no final do nosso primeiro bloco. Eu convido vocês a continuarem aqui conosco no Mais Saúde, que hoje recebe a doutora Daniela Seixas, que no final do programa vai deixar o seu site, né? Para que vocês também possam entrar em contato com ela, fazer perguntas, enfim. Doutora Daniela sempre à nossa disposição, à disposição do Mais Saúde. Mas fiquem ligados porque tem umas perguntas muito interessantes que nós voltaremos já com você. Estamos apresentando Mais Saúde. Na Rádio América você faz a programação junto conosco. Você interage conosco fazendo o pedido musical. Seu pedido de oração já está aqui comigo, a Ana Cláudia Marques. Interaja conosco mandando a notícia do seu bairro pelo WhatsApp. Pode participar em todos os programas e interagir com o locutor. Coloque suas intenções, quero rezar pela sua vida. Quero pedir a Jesus iluminar minha família. Aqui o ouvinte faz acontecer. Rádio América, mais interação no seu rádio. Eu ajudo a Canção Nova. Sabe por quê? Sou Fernanda e ajudo a Canção Nova por acreditar na evangelização, no poder da palavra de Jesus e no poder da cura através da palavra. A Canção Nova evangeliza e transforma a vida das pessoas. Torne-se um sócio. Ligue 12 31 86 2600 ou acesse clube.cançãonova.com. Se você demora no banho, você gasta de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos rápidos de no máximo 10 minutos economizam água e energia. Dê a sua contribuição. Água, é hora de economizar. Alô, cidade de São Paulo e região. A Rádio América tem uma novidade para você.
A partir desta terça-feira, dia 26, eu, Ronaldo da Silva, estarei com você nas tardes de terça, quarta e sexta-feira com o programa Tarde Especial, sempre das 4 às 6 da tarde. E a sua participação é indispensável. Então, nosso primeiro encontro já está marcado. Terça-feira, 4 da tarde, aqui na Rádio América. Todas as quintas-feiras, à 1 da tarde, Deus Proverá. Você fica por dentro do andamento do projeto Dai-me Almas e das campanhas da Canção Nova. Deus Proverá. Um programa para quem faz parte desta obra de Deus. Confira aqui na Rádio América. América. 12h28. Vida consagrada. Amor de Deus ao mundo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E a pauta do Mais Saúde de hoje é sobre fertilidade. No primeiro bloco, a doutora Daniela Seixas, a nossa convidada, contando quais os alimentos e principalmente o que devemos evitar se você está querendo engravidar. A surpresa foi a ervilha, que tem um componente que é melhor a gente se afastar dela quando o seu objetivo é engravidar. E temos aqui a participação de uma ouvinte que está assim, muito contente com a pauta de hoje. Diz que era tudo que ela precisava ouvir e aprender. Diz que está tentando engravidar há 4 meses e já adianta que definitivamente nós a convencemos que leite não é do bem. Ela sempre tinha um senão em relação ao leite, mas agora ela ficou convencida. Bom, ela diz que está tomando ácido fólico, recomendado pela ginecologista, realmente, né? Quando você tem esse intuito, o ginecologista, a primeira coisa, suplementa ácido fólico. E interessante, Daniela, não sei se você tem essa informação, mas o homem também sendo suplementado, Eu né? ia falar exatamente isso. Não é só a mulher que precisa tomar ácido fólico, o homem também. Então, quando ela começa a ser suplementada, tem que suplementar o homem junto. Né? Exato. E ela está perguntando que justamente a médica recomendou de tomar esse ácido fólico junto com vitamina C. Mais vitamina C em cápsula. Ela está perguntando se pode substituir esses comprimidos de vitamina C por fruta. E pergunta também sobre quais os outros alimentos que também são ricos em zinco. Bom, minha querida, nutricionista não prescreve medicamento nem retira alimento. Mas como isso aqui é da nossa área, que é vitamina C, particularmente eu sempre peço para conversar com a médica que prescreveu, dizer que você está indo numa nutricionista e que a nutricionista, então, a gente trabalhando em parceria em equipe multidisciplinar. Particularmente eu não gosto, não sei sua posição, Daniela, mas eu particularmente não gosto muito dessas vitaminas C compradas, em que você tem 2 gramas, que é introduzido no seu organismo de uma única vez. Porque a gente sabe que a capacidade de absorção do nosso intestino é somente de 200 miligramas por vez. Então, de repente, você está tomando 1 grama e 800 estão sendo jogados fora. Sim, eu concordo, e ainda tem um outro fator que é o seguinte: a vitamina C, ela é um antioxidante. O problema dos antioxidantes é que em dose muito alta eles se tornam pró-oxidantes, porque a gente precisa ter um equilíbrio dos antioxidantes no nosso organismo. Então a vitamina C, a vitamina E e a glutationa trabalham em conjunto. Então se a pessoa toma uma dose muito alta de vitamina C e ela não tem os outros antioxidantes que vão regenerar esse antioxidante, ele não vai ter o efeito desejado, que é ter ação antioxidante. Pelo contrário, ele vai ter ação pró-oxidante. Quando a gente pega os nutrientes, as vitaminas, pelos alimentos, dificilmente a gente vai ter uma overdose, porque eles já estão presentes em quantidades mínimas, até porque a gente precisa de quantidades mínimas, né? Então, algumas frutas, como por exemplo a cerola, são riquíssimas em vitamina C. O caju, as frutas cítricas em geral, se a pessoa consome 3 porções por dia, que seria o mínimo, ou seja, a gente sempre recomenda mais do que isso. 5, né, gente? Ela nunca vai ter deficiência em vitamina C, né? Quando a gente calcula a dieta de pacientes
que consomem frutas em quantidade adequada, a vitamina C dá muito maior do que a necessidade diária. Exato. Então não é um nutriente que seja necessário suplementar. Exato. Né? Comendo aquelas 5 porçõezinhas de fruta, já vai se organizando, né? Porque depois, quando esse neném chegar, você tem que ser aquela mãe que vai fazer uma introdução alimentar adequada. E não esqueça, a criança faz aquilo que os pais fazem. Não adianta a gente falar, eles têm que ver. Bom, anotando, fontes de zinco. Em primeiro lugar, ostras. Isso a gente já sabe. O pessoal do Norte e Nordeste com aquele caldinho de ostra. Pois é. Tudo de bom. Caranguejo também. Carnes vermelhas, claro, castanha de caju, amêndoas, amendoim, feijão também é, brócolis e banana. Depois você coloca pra gente as quantidades em 100 gramas pra gente poder disponibilizar no blog, tá? Obrigada. Só um detalhe, doutora, em relação ao zinco, que eu recomendo para quem de fato está fazendo os exames, porque a pessoa passa no médico, no nutricionista, ginecologista, o que for, e tem a possibilidade de realmente pedir exames, né? Eu acho interessante dosar esse zinco. Porque se a pessoa estiver com níveis muito baixos de zinco, e a gente vê isso pelo zinco eritrocitário, que realmente é o que armazena zinco no nosso organismo, isso vai dificultar as chances de gravidez, tanto no homem quanto na mulher. Se ela tiver com níveis muito baixos, é interessante que o nutricionista passe um suplemento para restaurar esses níveis, e aí depois a pessoa consegue manter com alimentos fonte. Então eu sempre recomendo, quando a pessoa pode, que faça exame, dose para ver como que ela está, e aí ela conseguir corrigir caso ela tenha uma deficiência, né? Perfeito. Esse zinco tem que ser dosado como? É o zinco no sangue, na urina, como que é? Pois é, o zinco no sangue, ele não reflete muito bem o estado da pessoa, porque normalmente ele vai dar dentro da faixa adequada, né? O zinco eritrocitário, que é aquele que está na hemácia, né, que são as células vermelhas, ele realmente reflete o estoque de zinco que a gente tem no organismo. Não são todos os laboratórios que fazem esse exame, não é muito fácil fazer. Mas eu recomendo muito que a pessoa faça, porque eu vejo na prática clínica que a deficiência é comum, né, e é necessário repor isso e corrigir a deficiência. Né? Não resisto em pegar aqui a pergunta da Isabel aqui de São Paulo, que ela diz que ela tem muita alergia do pé à cabeça. Dos pés à cabeça. Diz que já proibiram diversos alimentos, mas nunca ninguém falou do leite. Então, ela pergunta onde ela poderia fazer um exame para saber se de repente essa alergia vem do leite. Minha querida Isabel, faz um teste. A doutora Denise Carreiro vive falando isso aqui quando ela vem. Para de tomar um mês. Leite, derivados, dê uma olhada nos rótulos, porque põe leite em tudo. Tira leite, iogurte, queijo. Um mês. Olha, em 3 semanas eu já vejo o resultado na minha clínica. 3 semanas. Tira um mês, ninguém vai ficar com nenhum problema de saúde por deixar de tomar, muito pelo contrário. Depois não esquece de vir contar pra gente, viu? Bom, vamos falar dos alimentos que são do bem para quem está querendo engravidar. Então vamos lá. Então tá, um que a gente já falou, mas a gente não falou quais são as fontes, é a vitamina E, né? A famosa vitamina da fertilidade. A vitamina E é uma vitamina que é solúvel em gorduras, né? Então os alimentos que têm gordura são fontes de vitamina E, principalmente os óleos vegetais, né? Então, por exemplo, o óleo de germe de trigo é um dos que mais tem vitamina E. O próprio germe de trigo também é uma fonte interessante de vitamina E, e os óleos vegetais em geral. Então, óleo de amêndoas, o de canola, a maior parte tem vitamina E, o que muda é a quantidade de um óleo para o outro. O que realmente tem mais é o óleo de germe de trigo. A pessoa que não consome glúten, aí não poderia consumir germe de trigo, mas no óleo não tem glúten, então ela pode consumir o óleo de germe de trigo, que se vende em cápsulas mesmo como suplemento de vitamina E. As oleaginosas, então, que a gente já falou, as amêndoas, castanha e assim por diante, também são fonte muito rica de vitamina E. Então, para quem não tem problema, nem com fungo, nem com herpes, podem ser consumidas também, né? Depois da vitamina E, que a gente já falou também, é o zinco, que a gente até já falou em relação dos alimentos fonte, né? E a vitamina D também é muito importante para o processo de ovulação da mulher. Então, de novo, eu recomendo que seja feita a dosagem dessa vitamina D, porque muita gente tem deficiência. Eu tô boba, e quem me deu essa informação e essa dica foi a doutora Daniela Seixas. Ela falou, Gisela, tá todo mundo com a vitamina D em
baixa. A minha estava. Pois eu fui fazer, também estava. Sim. Gente, pede-se como 25-hidroxivitamina D. Essa é a forma correta de pedir, né, Dani? Exatamente. Façam. Quem puder, infelizmente tem vários convênios que não cobrem. Mas olha, gente, vale a pena pagar esse exame. Porque não é tão caro e reflete para nós, é importantíssimo, porque vitamina D nós estamos falando de fertilidade, mas a gente não consolida os ossos sem a vitamina D, não é? E cada dia, doutora, se aparecem mais funções da vitamina D. O próprio sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, depende da vitamina D. Então, se a pessoa não tiver níveis adequados, o sistema imune não trabalha adequadamente, ela não consegue calcificar ossos e dentes, e ainda tem a questão da fertilidade, que é o nosso foco hoje, né? Exato. E, de fato, eu nunca peguei um paciente com níveis adequados de vitamina D. Olha só. Sempre peguei abaixo do mínimo, nunca nem sequer nos limites mínimos, né? É impressionante. Realmente agora faz parte do nosso protocolo, já até incluí, porque sempre quem pede o Dr. Roque, né, eu já pus lá, no topo, né, começando, olha, não deixa de pedir esse, e agora a gente tem realmente, inclusive o Dr. Roque tem visto uns trabalhos recentes, mostrando homens com problemas de osteoporose, olha, homem com osteoporose a gente não vê com tanta frequência. Sim. Justamente em função da falta da vitamina D. Então, realmente, aí ficou clássico no nosso protocolo. E onde nós encontramos as fontes da vitamina D? Esse que é o problema. As fontes são pouquíssimas, né? Porque no Brasil não existe política de suplementação com vitamina D. Nos Estados Unidos é obrigatório, tanto é que o leite lá, os derivados são suplementados com vitamina D, provavelmente porque eles viram isso, né? Que a população de fato está deficiente, né? Eu espero que isso seja feito no Brasil também, que seja suplementado, talvez não o leite, mas alguma outra fonte alimentar, para que as pessoas tenham realmente vitamina D. Os ovos têm alguma quantidade de vitamina D, principalmente se a galinha for suplementada, então a quantidade é mínima. E a única fonte realmente grande é o óleo de fígado de bacalhau. Né, óleo de fígado de bacalhau, a famosa emulsão de Scott que todo mundo deve ter tomado. Isso, ele é rico em vitamina D e vitamina A. Né? Então é o único realmente que a gente tem como fonte de suplemento que é muito rico em vitamina D. Porque até mesmo os ovos, a manteiga tem quantidades também mais mínimas, ou seja, a pessoa teria que comer 1 quilo de manteiga por dia. Não vale a pena. Totalmente contraindicado, né? Então ou é óleo de fígado de bacalhau ou é um suplemento mesmo manipulado somente com vitamina D. Para repor deficiência. É interessantíssima essa informação e muito atual, né? A gente tem visto no Congresso. Então, repetindo, vamos lá. Começando, temos o zinco, que nós já falamos, a vitamina E, que é a vitamina da fertilidade. Depois nós vamos deixar lá no site, no blog, blog.cançãonova.com/mais-saúde, toda a listinha dos alimentos que nós estamos falando. E agora falamos da vitamina D. O que mais, Daniela? A vitamina B6 também. B6? Né? A vitamina B6. A gente encontra ela na banana, né? E em vários alimentos que são fonte proteica. Então, em geral, os alimentos que têm proteína, como as carnes, são fontes de vitamina B6 também. Tá. Então, quando você encontra proteína ou mesmo fonte de zinco, a vitamina B6 vem junto, né? Que mais? E as fontes de B6? Então, mais as carnes mesmo. E das frutas, a banana é bastante rica. Tem, sim, só que não couve famosa, que a gente faz aquele suco de couve. Ela tem complexo B em geral, deve ser fonte de B6, né? Agora, os vegetais em geral não são as principais fontes de B6 na dieta. São realmente as carnes, né? E a banana, que ficou famosa, que tem uma quantidade boa de B6 junto com o triptofano. Por isso triptofano, a pessoa fica bem calminha, né? A banana ajuda essa questão. Exatamente, de formar serotonina, né? O que mais, Dani? O selênio entra aí também, porque o selênio é um mineral que tem ação antioxidante. E como a gente já comentou, o estresse oxidativo é algo em contra a fertilidade, né? O selênio também não é um mineral que está presente em uma quantidade muito grande de alimentos. Tem pequenas quantidades de selênio nas carnes também, mas ele está mais biodisponível nas oleaginosas. E entra a famosa castanha do Brasil, né? Que é a antiga castanha do Pará, né, que só mudou de nome, como a principal fonte de selênio que a gente tem na dieta. Então é bem interessante o consumo de selênio também. Essa castanha tem que tomar cuidado para ela ser realmente do Pará, né? A quantidade de selênio nas castanhas muda muito, né? Então a gente viu uma meta-análise, que na verdade é uma análise de vários artigos publicados,
que mostrou aí que a variação de selênio nas castanhas é impressionante, é mais do que 200% de variação, dependendo do solo onde essa castanha foi cultivada, né? Porque hoje em dia a gente tem problema muito do solo ter falta realmente de vitaminas e minerais, ele não tem a mesma riqueza que ele tinha várias décadas atrás, pelo próprio processo de chuva ácida, lixiviação. Então, até mesmo a castanha que a gente vê como fonte interessante, dependendo de onde essa castanha vem, ela pode ter mais ou menos selênio. Agora, quanto de castanha? Porque às vezes a gente percebe a pessoa assim se entupindo de castanha, porque não, castanha faz bem. Daí você vê aquela pessoa que come castanha o dia inteiro. Não é bem assim, né, Dani? Não, a quantidade é mínima. Então, se a gente tiver sorte de pegar uma castanha que tem bastante selênio, 1 a 2 por dia é suficiente. Né? Se a gente pegasse uma castanha com menos selênio, precisaria ir 3, mas no máximo 4. Ou seja, não é um pote de castanha por dia. Porque engorda também, né? E ninguém vai querer engordar, ninguém vai querer engravidar com sobrepeso, né? Exatamente, engordar antes da hora, né? Antes da hora, exatamente. Bom, temos então o selênio. O que mais, Dani? Olha, o complexo B em geral. Então, a gente falou da vitamina B6, mas a gente sabe que elas atuam em conjunto, né? A vitamina B não atua sozinha, então a gente precisa das outras vitaminas, que são a B1, a B2, a B3, a B5, B9, que é o ácido fólico, que a gente já falou dele também, que os médicos já suplementam, né? Então, na verdade, os produtos integrais, como por exemplo o arroz integral, ele tem bastante vitaminas do complexo B, as frutas em geral têm vitaminas do complexo B também, então a gente cai na velha dica de alimentação com produtos integrais, frutas, verduras, para tentar garantir aí um suprimento adequado dessas vitaminas. Né? Perfeito. Pois é, tem a Sueli perguntando sobre o nosso famoso suco de couve, né? Ela diz que tem acrescentado óleo de coco feito na centrífuga. E perguntando se ela está usando adequadamente e como que seria a forma correta de tomá-lo. Olha, Sueli, vou conversar aqui com a doutora Daniela para perguntar como é que é a prática dela na clínica, mas no caso, a gordura do coco, ela é muito boa para você estar cozinhando com ela ou colocando em alimentos que estão aquecidos. Como que você costuma usar, Dani? Eu sinceramente nunca usei a gordura de coco junto com o suco, né? Nem eu. Porque ela é uma gordura saturada, por isso ela é menos problemática no aquecimento do que gorduras que são poliinsaturadas. Ela se oxida menos, então por isso, como a doutora falou, para o aquecimento ela não é tão prejudicial quanto outras gorduras. Então eu vou ficar te devendo no suco se ela tem algum... E realmente eu sempre gosto de estar usando, digamos, se você está usando um óleo de coco, uma gordura de coco, é para você estar cozinhando alguma coisa, eventualmente até que tenha também uma gordura, né? Sim. Entende? E já no suco de couve, eu particularmente só coloco frutas. Sim. Depois eu... dependendo da receitinha, né? Mas para mim, por exemplo, eu deixo a linhaça de molho, né? O que eu faço? Primeiro eu passo pela centrífuga para extrair bastante o suco da couve, depois eu sujo a centrífuga e o liquidificador. Aí boto no liquidificador e bato com a linhaça hidratada, com aquele gel, e ponho também, ultimamente, um pouco de biomassa da banana verde, mas a integral, que é aquela feita com a casca e a polpa. Agora, a gente já tem, finalmente, no mercado. Então, eu faço assim, tá? A minha dica já fica colocada. E alterno as frutas, claro. Maçã, que tem bastante ácido málico, que é super bom, mas também alterno pera, abacaxi. Enfim, né? A gente faz um coquetel, né, Daniela? Como é que você faz o seu suco? Porque você toma suco verde todo dia, né? Praticamente todos os dias. É parecido. Eu bato a couve orgânica com uma fruta, geralmente. A linhaça, às vezes eu coloco, às vezes não. Às vezes eu coloco uma fibra também. Então depende da receita, mas é bem parecido, assim, no liquidificador, que eu sempre faço. E olha, gente, em jejum é uma bênção, né? É muito bom. Eu tive um paciente recentemente que me ligou para dizer, olha, há quanto tempo que eu não estava assim, sem dor. Sem dor nessa parte toda de estômago, intestino. Realmente é uma bênção. E é uma receita antiguíssima, né? Que já se usava o suco de couve para úlcera, acho que uns 200 anos atrás. E continua funcionando, né? Então... E não precisa fazer careta, porque ainda fazem careta no seu consultório, quando eu falo do suco de couve. Ai, eu falei, gente, é uma delícia, acredite. Eu vou levar uma centrífuga pro consultório para fazer a pessoa degustar. Dá uma amostra, né? É muito bom, realmente. Pois é. Tem que experimentar. Pois é. Aí tem também a Anísia, que fez uma sugestão de pauta. E, Anísia, eu tenho uma boa notícia. Ela pergunta por que não trazer um especialista para falar do método Billings
diz que ela tem muita utilidade. De fato, o método é como é que a gente fala? Anticoncepcional. É um método anticoncepcional totalmente natural, que é aprovado pela igreja, tudo o pessoal da comunidade Canção Nova utiliza. E a boa notícia, Nízia, já está aqui com a Angélica uma solicitação para convidar, já faz tempo, eles estão somente vendo quando vai ser a agenda deles disponível para virem a São Paulo. É um casal da comunidade que dá o curso sobre justamente o método Billings, que é a Bia e o Marquinhos, que estiveram há pouco tempo no Trocando Ideias com o programa do Ricardo Sá, muito interessante. Então não se preocupe, isso já está agendado. De novo a pergunta se pode tomar o suco de... Aliás, quanto posso tomar de gordura de coco por dia? E perguntando se pode tomar no suco de couve. Eu não uso no suco de couve, Daniela também não tem essa prática. Depende do objetivo, mas eu particularmente coloco 2 colheres de sopa por dia, introduzindo aos poucos, mas tem alguns trabalhos mostrando que para o emagrecimento você pode chegar a 4 colheres de sopa rasas, isto é, 40 gramas. Mas sempre lembrando de introduzir isso na alimentação. Tem uma colega nossa nutricionista que foi fazer uma especialização em Nova York, porque ela era uma excelente nutricionista clínica funcional, mas estava com muita dificuldade com as receitas. Ela foi no lugar mais fantástico, eles só cozinham com azeite de oliva ou gordura de coco. Interessante, né? Muito. Estão surgindo vários trabalhos, né, com gordura de coco ultimamente, eu vi vários também. O que me preocupa um pouco é que eles usam doses altas nos trabalhos, né? Eu fico com medo de recomendar um consumo muito alto, porque apesar de ser uma gordura benéfica, é uma gordura. Então, se a gente colocar muito na dieta, tem que tirar alguma coisa para também ele não ganhar peso em vez de perder. Certeza. Então, eu creio que nessa dose de 1 a 2 colheres de sopa por dia, a gente ainda está seguro, sem pecar por excesso, digamos assim, né? Lembrando de introduzir aos poucos, exatamente, né? Como as fibras. Não vai se entupir de fibra, né? Tem que ser tudo aos pouquinhos. Claro. Daniela, o que está faltando para a gente fechar essa pauta maravilhosa sobre fertilidade? Eu acho que a gente falou um pouquinho da questão da mulher, a gente poderia falar um pouquinho do homem também, né? O que se sabe no homem é a questão do estresse oxidativo, como eu comentei antes, né? Que vem a ser esse estresse oxidativo. É uma produção exagerada de radicais livres e espécies ativas de oxigênio. O que é isso? São moléculas que são muito reativas e querem roubar elétrons de outras moléculas. Então, eles causam oxidação em compartimentos do nosso organismo, sejam eles proteínas, lipídios e o próprio DNA da célula. O que já está mais do que comprovado é que o estresse oxidativo prejudica não somente a formação dos espermatozoides, como a mobilidade deles e a viabilidade, né? Então, os trabalhos que usam antioxidantes em geral, como, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, os polifenóis, que são antioxidantes presentes principalmente no chá, nas frutas, nos vegetais, mostram resultados muito interessantes, né? E o zinco de novo, né? Porque o zinco é essencial. Então, se o homem tiver deficiência de zinco, realmente a produção de espermatozoides não vai estar adequada. Então, tem vários trabalhos mostrando que a suplementação com vitamina E, mais o zinco, mais a carnitina ou creatina, alguma coenzima Q10, algo que tem ação antioxidante, o nome não interessa tanto, mas todos eles têm ação antioxidante, melhoram muito a produção desses espermatozoides. Bom, gente, nós estamos aqui com uma série de informações que vão ser todas disponibilizadas no blog, mas se você tiver alguma perguntinha para fazer para a doutora Daniela, ela se disponibilizou através do site dela. Está com o site agora, Dani? Pois é, faz pouco tempo. Ele está simples por enquanto, mas a pessoa já tem lá algumas informações. Eu vou colocar algumas aulas para a pessoa conseguir baixar. Bárbaro! A clínica, eu coloquei lá também telefones de contato, e-mail, aí quem quiser agendar a consulta pode mandar e-mail ou ligar. Então, assim, para a pessoa entrar e realmente ver, né? Eu digo assim, se não tem, assim, um horário, alguma coisa, eu falo, gente, vai na Dani. Vai na Dani, porque melhor não há. Não, tem várias colegas bárbaras, mas eu, assim, gosto muito da postura da Daniela, tudo embasado em ciência. Ela fica sempre conversando com o Dr. Roque. O Dr. Roque dá umas prensadas, fala assim, e tal coisa. E ela vai lá e levanta os trabalhos. E é assim que a gente vai
trazendo a nutrição funcional para essa área, que é uma ciência. Qual o seu site, Dani? É www.danielaSeixas.com.br. Então é www.daniela com L só, Seixas.com.br. Bom, se menino pode tomar suco de couve, deve, tá? Enfim, tem uma série de perguntinhas aqui que não vai dar para contemplar agora, porque vocês resolvem sempre ligar no final do programa, mas não tem problema. Depois eu vou passar essas perguntinhas para você, Dani, você pode então estar respondendo. Se de repente vocês puderem mandar o e-mail, eu vou pedir para Carol dar uma ligadinha. Daniela, agradecer profundamente, novamente, a sua disponibilidade e, enfim, agradecer por você tá sempre assim disponível e estudando tanto, né? Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Tudo de bom. Pois é, a gente vai pensar numa pauta nova, né? Tá bom. Pode deixar. Gente, então, olha, vai estar tudo disponível no blog, fiquem tranquilas. E eu vou passar para a Dani as perguntas que a gente não conseguiu contemplar aqui, tá bom? Um beijo enorme, tá? Não perca o programa. Fique plugado, fique ligado aqui no Mais Saúde, aqui em São Paulo, na Rádio América, mas em toda a rede Canção Nova com você. Até lá. Meu filho, te conheço e nada tenho contra ti. Conheço, meu filho, te conheço. Por que o silêncio? Por que estás triste? Por que não falas e me contas tua inquietude? Por que te escondes? Sei o que fizeste. Nada no mundo me interessa mais que tu. Sei que te dói o coração e não encontras a razão, e que te sentes afastado de minhas mãos. Te conheço, meu filho, te conheço e nada tenho contra ti. Te conheço, meu filho, te conheço e nada tens que esconder de mim. Por que o silêncio? Por que estás triste? Por que não falas e me contas tua inquietude? Por que te escondes? Sei o que fizeste. Nada no mundo me interessa mais que tu. Sei que te dói o coração e não encontras a razão, e que te sentes afastado de minhas mãos. Te conheço, meu filho, te conheço e nada tenho contra ti. Conheço, meu filho, te conheço e nada tens que esconder de mim.
Sei que te dói o coração e não encontras a razão, e que te sentes afastado de minhas mãos. Te conheço, meu filho, te conheço e nada tenho contra ti. Te conheço, meu filho, te conheço e nada tens que esconder de mim, porque te amo, porque te amo, porque te Acabamos de apresentar Mais Saúde.